Olá, bem-vindos ao Poesia de Domingo, um canal dedicado à literatura, à arte e à cultura. Se no último vídeo nós abordamos como assunto o Renascimento em Portugal, tendo como símbolo a publicação dos Lusíadas de Camões, que foi o livro que coroou o apogeu de Portugal, lembrando que a obra teria sido publicada em 1572 e 6 anos depois, o rei Dom Sebastião, que patrocinou a publicação dessa obra, desaparece ao norte da África. Hoje começaremos a falar sobre o Brasil. Como que o Brasil fica nessa história? Enquanto você teve o Renascimento em Portugal, que foi um dos períodos mais prósperos da história da nação, pergunto, como que fica o nosso país nessa que teria sido descoberto no ano de 1500? Então, o tema da aula de hoje é o quinhentismo no Brasil. Vem com a gente! Damos o nome de quinhentismo ao primeiro período da literatura brasileira. Quando estudamos a literatura brasileira, sabemos que, diferente de Portugal, nós temos o primeiro estudo, que foi a Era Medieval, onde se aborda o humanismo e o trovadorismo, e o segundo estudo começa com a Era Clássica, onde o primeiro assunto estudado, a primeira escola, é o Renascimento. Em Portugal, nós temos uma divisão das escolas, assim como no Brasil nós também temos essa divisão das escolas. E esse assunto é um assunto que desde sempre toma aí conta dos livros didáticos. Como devemos dividir a literatura brasileira, como devemos dividir a literatura portuguesa. De uma forma bem simplificada, podemos apresentar na literatura portuguesa as três eras. A era medieval, corresponde aos dois momentos, trovadorismo e humanismo. Tivemos a era conhecida como Era Clássica, que vai corresponder ao Renascimento, ao Barroco e também ao Arcadismo, e também a Era Romântica ou Moderna, que aí é de romantismo em diante, romantismo, realismo, simbolismo e modernismo. Quando pensamos no Brasil, sabemos que a história nossa, diferente da história de Portugal, que começa lá atrás, nós temos o século XII, como já foi abordado aqui em episódios anteriores, no trovadorismo em específico, que falamos da formação de Portugal como nação. Então temos a data do Tratado de Zamora, do ano de 1143, portanto século XII, a história de Portugal. O Brasil foi descoberto em 1500, olha a diferença aí de uma nação para outra. Isso explica muita coisa do nosso país. Quando nós pensamos no nosso processo histórico, pensem que o Brasil foi descoberto em 1500. No entanto, o processo efetivo de colonização começa depois da terceira década. Outro aspecto importante também que nós podemos falar é que dentro desse contexto, desse primeiro momento que eu estudo na literatura brasileira, enquanto em Portugal, como eu falei, nós temos lá três eras, que seria a Era Medieval, a Era Clássica e a Era Romântico-Moderna. No Brasil nós teremos só duas. A primeira era seria conhecida como Era Colonial. Há outras teorias, já eu comento isso, mas a Era Colonial seria a era referente aos 300 anos do Brasil colônia. Corresponde aos três primeiros momentos que eu vou estudar, que seria o quinhentismo, que eu já vou explicar, já vou falar disso, tá bom? Nós tivemos o Barroco e tivemos também o Arcadismo. No entanto, o segundo momento seria a Era Nacional, que aí são os momentos que eu tenho do romantismo em diante, depois da independência do Brasil em 1822, onde a literatura romântica no Brasil começa em 1836. Aí você vai encontrar o romantismo, na sequência realismo, naturalismo, poesia parnasiana, simbolismo, pré-modernismo e modernismo, com as suas divisões, inclusive as tendências contemporâneas. Então, nós temos no Brasil, por hábito, simplificar dessa forma. Mas a questão aqui é também falar do início da literatura brasileira. E no início da literatura brasileira, nós temos esse primeiro assunto, que é o assunto referente a quinhentismo. E toda vez que abordamos o quinhentismo, nós sabemos que esse momento
Ele é um momento crucial porque, primeira coisa, quinhentismo, povo, quinhentismo, que remete a quinhentismo? Quinhentismo, lógico, 1500, né? Assim como seiscentismo, 1600 e lá vai fumaça. Então, às vezes aparece esse termo meio que enganando a gente. Por que eu falo isso? Porque às vezes, como isso aqui é destinado também ao meu aluno, ao meu ex-aluno, ao meu futuro aluno, ou mesmo você, que esse canal, ele tem, antes de mais nada, a intenção de estar passando esses conteúdos de uma forma mais leve também, usando a experiência que eu tenho em sala de aula. Por isso que o modelo do videoaula foi adotado, porque é aquilo que eu conheço, faz parte da minha praia, eu não vou me aventurar numa coisa que eu não sei, minha gente. Então, mas o que nós temos que fazer é seguir a história aqui, ó. Voltando. Essa questão de quinhentismo às vezes é pegadinha para você, meu caro aluno. Às vezes pode acontecer uma questão abordando que o quinhentismo português teve Camões como sua figura principal. Aí você fala, peraí, quinhentismo faz só parte da literatura brasileira, quinhentismo não tem nada a ver com Portugal, então tá errado. Fala, peraí, cara. Fala quinhentismo os anos de 1500, que equivale a 1527, início do Renascimento. E Camões viveu ali, né? Nesse olho. Tá? Antes de mais nada, quinhentismo é um nome genérico. O que nós damos, a produção literária que foi praticada no Brasil durante o primeiro século, né, da nossa história, vamos colocar assim, civilizada, né, entre aspas, porque não podemos esquecer que antes do europeu chegar aqui já existia uma cultura indígena, né? Hábitos locais, né? Uma religião que é, antes de mais nada, né, religião indígena. E todo esse legado, né, em algum momento ou outro, foi desaparecendo. Alguns movimentos artísticos, inclusive na literatura, vão tentar retomar esse princípio, esse passado nosso indianista. A partir de hoje, eu começo a discutir com vocês a literatura brasileira. E mais do que nunca, a amarração com a nossa base cultural, que queira ou não, ela é portuguesa, se faz necessária. Não tem como estudar a literatura brasileira, tentar entender a nossa cultura, sem tentar entender também o que ocorreu do outro lado do oceano. Porque, queira ou não, eles nos influenciaram por só 322 anos. Você já parou para pensar nisso? Você foi colônia de Portugal por 322 anos. 322. Nós vamos fazer daqui a pouco 200 anos de nação independente. Olhem vocês. A Semana de Arte Moderna vai completar 100 anos. Então tudo isso é muito significativo. Ai, por que a semana ocorreu em 1922? Você acha que foi à toa? Mas isso é assunto que a gente vai discutir para frente. Andando aqui, que é o que nos interessa, estamos falando de literatura do quinhentismo. No quinhentismo, a produção dos 100 primeiros anos, né, daquilo que foi feito aqui no Brasil. E eu pergunto para vocês, o que foi produzido no Brasil nos 100 primeiros anos de colonização? Teve produção literária? Então, isso é questionável. O que é o quinhentismo de fato? O quinhentismo é um movimento literário ou é simplesmente uma parte da nossa história? Não querendo entrar nesse jogo, para você poder pensar em movimento literário dentro da cultura nacional, você tem que ter uma cultura formada. E o índio não tem acesso à leitura. Nós já tínhamos aqui uma língua várias línguas pré-existentes que falam. Será que o quinhentismo é um movimento literário? Não. De fato, não. Ele vai ser o período que nós estudamos a produção literária que foi feita no Brasil nos 100 primeiros anos do nosso país. No ano de 1500, o nosso querido rei Dom Manuel acaba incumbindo o Pedro Álvares Cabral, quando faz, portanto, uma expedição ousada, né? Ela vai contar 9 naus. Dessas 9 naus que nós temos, 6 das 9 tinham mais de 35 metros de comprimento. Olhem vocês, 35 metros de comprimento. Lembrando que nós temos também 3 caravelas junto a isso. As caravelas, elas têm em média 22, 25 metros. E olha lá, além do que foi mais uma naveta de mantimentos. Então nós tivemos um total de 13 navios saindo de Portugal, tendo como objetivo as Índias. Só que antes disso, vou dar uma paradinha ali para ver o que acontece naquela nova terra, né? E aí é onde entram as suposições. Era um caminho conhecido, os portugueses já tinham uma noção prévia do que era. Só que temos as datas, temos os fatos históricos que apontam que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Isso para a gente é o que interessa, porque daqui a pouco vai aparecer uma carta. Que carta é essa? Calma que a gente já chega lá. Esse cara que vai patrocinar essa frota, essa armada toda, que vai ter 13 navios, um total de 1.500
tripulantes. Nessas embarcações, a gente não pode esquecer que era uma vida completamente diferente. Nós temos ali a gente do mar e nós temos ali a gente das armas, né? A vida no navio não era nada fácil. Muitos ali dormiam ao relento. Com o passar do tempo, a água ia ficando com aquela qualidade toda, né? Tanto é que dos 1.500 homens, apenas cerca de 500 aí vão voltar para casa. É a famosa lei de média de 1/3, tá? Mais ou menos isso, né? 1/3 dos homens se aventuram no mar, acaba voltando. Inclusive, nas passagens da literatura portuguesa, né? Uma cena dos Lusíadas, tem uma passagem que é a passagem do Velho do Restelo, no canto, que é o canto 4, né? Da estância 94 indo até a 104, nós temos um pouquinho antes a partida dos portugueses. E a Praia do Restelo, é interessante falar que ela era também conhecida de uma forma bastante triste, porque era chamada de Praia das Lágrimas para os que vão e Praia do Prazer para aqueles que voltam. Então, e nós não podemos esquecer também do outro detalhe que é importante. As caravelas, elas viajavam, já que eu citei os Lusíadas, né? As caravelas, elas viajavam com a estampa, né, daquela cruz, que é a cruz de Malta, a Ordem de Cristo, né? Tem ligação ali, ligação com os templários, aquela coisa toda. As armas e os barões assinalados. Assinalados o quê? Assinalados com a Ordem de Cristo, né? Com a missão de levar o cristianismo adiante. Esse caráter português, desde a sua origem, dessa ligação que existe com a consciência portuguesa e a religião, e o cristianismo em particular. O velho ele vai amaldiçoar as viagens ultramarinas, porque ele representa justamente essa porção da população que não era a favor das viagens, do expansionismo português. Por que você vai deixar Portugal à mercê de invasão estrangeira? E essa viagem, ela ocorreu a partida dos portugueses, né, do Vasco da Gama, para fazer o contorno da África, é 1497. E o episódio do Velho do Restelo aparece nos Lusíadas. Ele não existiu, o Velho do Restelo, sabemos, como eu acabei de dizer, episódio alegórico, mas ele representa uma camada de Portugal que não era de todo a favor dessas viagens. Dom Manuel, ele está, portanto, naquela fase que é uma fase de empreitada, né? E os portugueses, eles vão conseguir chegar ao final do século XVI a uma posição de destaque dentro do mundo. Aqui, se nós pegássemos onde os portugueses chegaram, é onde, de certa forma, que se fala a língua. O Brasil, logicamente, hoje se fala a língua no Brasil, Portugal não podia deixar de ser, Ilha de Açores, da Madeira, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, né? Não podemos esquecer aqui do Pepetela, tá legal? Né? Moçambique, não podemos esquecer de Mia Couto também, autores africanos pedidos em vestibular. Algumas regiões da Índia, por favor, não pense que eu estou falando aqui que na Índia se fala a língua portuguesa. Não, cara, não é isso. Então aqui, ó, em algumas localidades, devido à história, se fala ali que se conhece a língua portuguesa, assim como no Macau, várias ruas e tudo mais, né? Já foi colônia de Portugal, e aqui a parte ocidental do Timor. Quer dizer, tudo isso mostra pra gente a evolução da língua. Mas essa evolução, ela não ocorreria se não fosse o desenvolvimento marítimo. E dentro desse desenvolvimento marítimo, os portugueses, eles vão conseguir um destaque todo especial com aquilo que teria sido conhecido também como Escola de Sagres, lá do Dom Henrique, né? Que já foi citado aqui nesse canal também, tá? Então, a Escola de Sagres era um centro em que os portugueses iam conhecendo novas tecnologias. Que novas tecnologias são essas, professor? Nós podemos citar, entre elas, que bonitinho, né? A bússola, ó, sem ela você fica perdido, fica rodando, né? É porque através dela, você sabe, norte, sul, leste, oeste, para navegação importantíssima. O instrumento de marcação de tempo também, né? Que é a ampulheta, era um relógio de areia, tá legal? E você sabe que os portugueses, para poder medir a velocidade das naus, eles amarravam muitas vezes uma prancha, e essa prancha com uma corda, nessa corda tinha nós específicos e soltavam atrás da nau. Ao passo que essa prancha ia sendo levada para trás e a pessoa ia marcando ali os nós que aquilo tinha, sabia-se mais ou menos a velocidade da embarcação. Exemplo, quando a gente pensa lá, 12 km por hora seria 6 nós por hora. Mas tudo isso é história, né? Vamos aqui, ó.
Voltando aqui, nós temos como o astrolábio, que é um instrumento importantíssimo. O astrolábio, gente, ele era usado para vários propósitos, né? Nós sabemos um deles é justamente para navegação. Além de você medir distâncias, medir altura, tem várias funcionalidades e não vem aqui ao caso, como já foi falado antes, a gente esgotar todos os assuntos. Cada assunto abordado aqui dentro das ciências humanas, como já foi falado, é uma janela que se abre. É uma curiosidade para você também atrás, para você às vezes conhecer, em cima das indicações que podemos dar aqui através desses videoaulas. Né? Cada capítulo dado, cada assunto falado, você vai vendo que vai ser uma janela que se abre ao conhecer. E isso é o que é mais nobre aqui dentro do canal. O nosso objetivo é esse. Vamos lá, voltando. Além do astrolábio, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui. Pedro Álvares Cabral vai chegar aqui, nós sabemos, em 1500, ele vai avistar o quê? O Monte Pascoal. Pintura de Aurélio Figueiredo, tá? De Lisboa ao Monte Pascoal. Essa imagem ilustra bastante, que interessante. Vocês estão percebendo que os caras estão chegando no Brasil, na costa brasileira, por volta de abril, que não está frio ainda, com esse tipo de vestimenta. Eles acham que eles vão chegar como aqui? De bermudão? Camiseta? Não, né? E outra também, os hábitos lusitanos eram bem diferentes dos nossos. Por exemplo, banho. Banho não é uma coisa que se toma todo dia lá, né? Às vezes, 2 vezes por ano. E olha lá, né? Não tô brincando, né? Vão aprender a tomar banho aqui com os índios, né? Porque uma das coisas que eles vão estranhar quando tiver um contato com o nosso nativo é justamente a limpeza dos índios. Algumas curiosidades um tanto que toscas, mas tá valendo, né? Já que estamos falando no assunto, né? Vamos lá, segue a fita aqui, ó. Você pensa que tinha o quê? Que tinha casinha numa caravela ou numa nau? Não, né? A nau é um pouco maior, mas você pensa que vai ter... Não, às vezes é o céu aberto, né? O céu é o limite, né? O mar também, aquela coisa toda. E muitos ali enjoavam, mareavam, e um acabava vomitando no outro. Devia ser uma coisa linda, devia ser uma festa maravilhosa de se pensar. Então não era fácil a vida no mar. Pedro Álvares Cabral chega em 1500 aqui no Brasil, não podemos esquecer. Pedro Álvares Cabral, filho de família nobre, inclusive falam que o pai dele era alto e ele acabou herdando a altura do pai, aquela coisa toda, mas é um sujeito que depois dessa viagem de 1500 meio que caiu em desgraça, ficou meio que ali no ostracismo, né? Mas vamos seguindo aqui, ó. Além disso, como que o Pedro Álvares Cabral se guiava como os outros? Através das cartas náuticas, né? Da cartografia da época. Isso aí é Carta Portulano de Jorge de Aguiar, de 1492, tá? Vocês estão vendo que aqui estamos vendo a Península Ibérica, né? A costa da África. Então isso aqui, ó, era o que se conhecia em matéria de navegação. O termo quinhentismo, ele remete à ideia de 1500. Então, tivemos aqui quinhentismo no Brasil, século XVI, enquanto nós tivemos o Renascimento em Portugal, cronologicamente, já analisado no canal, agora é o quinhentismo. O quinhentismo, ele é o primeiro período que eu vou estudar disso aqui, ó, da Era Colonial ou Luso-Brasileira. Era colonial, ela foi dividida em 3 momentos, em 3 fases, né, ou 3 momentos. O primeiro que seria esse período do quinhentismo que eu vou estudar agora. Esse período equivale ao século XVI. Ao passo que no seguinte, no século XVII, você vai ter o barroco no Brasil, como eu tive em Portugal também. Então casa com a literatura portuguesa. E também o terceiro momento seria o arcadismo ou neoclassicismo, que também está casando aqui com a literatura portuguesa. Por que está casando com a literatura portuguesa, professor? Por quê? Por quê? Porque o Brasil colônia. Então, quando nós pensamos no Brasil colônia, aqui, ó, o professor está aparecendo sobrenoido. Então, o Afrânio Peixoto, ele fala muitas vezes disso, que o século XVI, que seria uma literatura que vai servir como formação, seria a literatura sobre o Brasil. Então, nós temos aqui o estrangeiro vindo falando sobre a nossa terra. Isso eu vou comprovar para vocês que é fato. E depois, nós tivemos durante o século XVII, que equivale ao período do barroco, equivale ao período da produção da cana. Nós vamos encontrar um outro momento, que seria o quê? A literatura no Brasil, onde você vai ter nomes como Gregório de Matos. Gregório de Matos é o grande poeta brasileiro, cara. Além do Gregório de Matos, o Padre Vieira, que era português, mas viveu aqui. Depois o arcadismo. E o Afrânio Peixoto, ele também fala do terceiro período da literatura brasileira, que seria a literatura do Brasil, onde no século XVIII, alguns valores nacionais já começam a imperar. A exemplo disso, o nosso Cláudio Manuel da Costa é conhecido
conhecido como poeta das Penhas, que falou da natureza pétrea. Então isso serve como exemplo. Tá? E também dos 300 anos do Brasil colônia, as 3 atividades econômicas. Primeira atividade extrativista, extração do pau-brasil. Onde que está isso, gente? Século XVI. Segunda atividade econômica, cultivo da cana. Onde que está isso? 17. Terceira atividade, mineração, extração de pedras preciosas. Minas Gerais. Onde que está isso? 18. Então cabe perfeitamente essa análise. Bom, sabendo disso, o que a gente tem que perguntar? É que nesses 300 anos que eu falo que o Brasil foi colônia de Portugal, 322 para ser específico, quais eram as intenções do colonizador, hein? Será que a gente tem uma noção disso? Lógico, olha aqui, são as melhores possíveis, né? Intenções do colonizador: explorar, dominar, escravizar e conquistar para comercializar. Ou vocês pensam que não há investimento do outro lado também? Temos que entender o processo histórico nessa dupla via. É lógico que o contato civilizatório é sempre um contato que às vezes não é tão positivo assim. Quantos índios não padeceram em função de doenças que não estavam preparados imunologicamente para isso? Seguimos então. Dentro desse contexto, pergunto a vocês, quando começa o quinhentismo? O quinhentismo no Brasil vai começar com a carta, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi fruto de cerca de 10 dias de anotação, onde você teve 10 dias de anotação em terra, mais o tempo, cerca de 50, pouco mais 50 dias que eles ficaram em mar, até chegarem aqui ao Brasil. Chegando ao Brasil, vários documentos foram levados para Portugal, na naveta de mantimentos, que vinha justamente para abastecer toda a armada. Volta para Portugal levando o registro dessa nova terra, os achados, e a Carta de Pero Vaz de Caminha foi no meio. Já falaremos dela daqui a pouco. Mas seguimos aqui, ó. Dentro dessa produção, nós podemos dividir basicamente em 2 manifestações. A primeira seria a literatura de informação. Quando pensamos na literatura de informação ou literatura informativa, pensamos numa literatura de caráter bastante prático. Qual que é a praticidade da literatura informativa? Informar, né, professor? Lógico que sim. Como eu acabei de dizer, as intenções do colonizador eram justamente aquelas que visavam o lucro, não é à toa. E esse século, que é o século XVI, como já foi falado há pouco, é o primeiro momento econômico do país, que é a primeira atividade econômica, que é a atividade extrativista, vai ser a extração do pau-brasil. Então, seguindo aqui, ó, nós vamos encontrar na literatura informativa algumas manifestações textuais, que é isso que me interessa, porque ó, nós poderíamos simplificar o assunto quinhentismo apresentando 2 vertentes simples: a literatura informativa e a literatura jesuítica. A literatura jesuítica, catequética; a literatura informativa levava informações, né, da Terra Nova ao antigo continente. Perfeito. Mas isso seria uma coisa muito simplista. A gente pode explorar um pouco mais. E o objetivo do canal, como já falei para vocês, é esse. Eu posso encontrar na literatura informativa alguns textos que são diferentes, que nós podemos inclusive visualizar isso dentro do mesmo propósito, que é o propósito do ganho, o propósito do lucro. Então nós temos aqui, ó, na literatura informativa, num primeiro momento, eu vou encontrar os textos que são textos informativos. Eles têm um caráter que visava o ganho, um caráter que visava o lucro. Então nós encontramos aqui, ó, num primeiro momento, a importância histórica que esses textos me apresentam. Importância histórica porque é através desse relato que você consegue ter um pouco da dimensão do seu país. Além disso aí, nós temos também a objetividade dentro dos relatos. Por que objetividade? Porque é uma visão um pouco mais fria, valorizando uma das funções de linguagem, que é a função referencial. Dentro das funções de linguagem, nós temos ali a função referencial, que é aquele exemplo usada na linguagem jornalística, que é um texto um pouco mais verdadeiro, sem nenhum tipo de enfeite, por assim dizer, né? Você está mostrando a coisa como é. Como referência desses autores, o primeiro deles é o Pero Lopes de Souza. O Pero Lopes de Souza, ele foi irmão de Martim Afonso de Souza. Viveu, como vocês estão vendo aí, por volta de 1497 até 1539. Há alguns relatos que, inclusive, ele possa ter nascido por volta de 1500, mas isso é coisa que deixa para lá, né? Ele registrou cronologicamente os acontecimentos da expedição do irmão dele, que é o Martim Afonso de Souza. Não podemos esquecer que o Brasil, ele teria sido descoberto no ano de 1500, mas é só na terceira década, cara, que você começa efetivamente o processo de colonização, esse processo civilizatório.
Então tudo isso acaba moldando um pouco o caráter da nossa história também. Pensa, ficou 30 anos, isso aqui é mercê de quem, né? Então vamos olhar para o Brasil. Após a terceira década isso começa. Então ele vai escrever como texto principal, né, que seria aqui, diário de navegação. E esse diário de navegação é a data suposta que é de 1530, mas 1530 é quando ele teria começado ali a viagem, ele teria ido até por volta de 32, essa é apenas uma data que serve ali como referência para a gente tentar entender. E ele acaba sendo um escritor que ele tem uma linguagem bastante seca, né? Ele acaba buscando rápidas referências, né? A beleza das indígenas, isso é interessante falar, né? A questão do pasmo, né? Uma espécie de pasmo cândido perante a natureza, né? Quer dizer, é um autor que, antes de mais nada, é bastante diferenciado. Próximo, não poderia ser diferente, lógico, quem ele, né? Ele, Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, gente, ele vai ser o cronista do descobrimento. Só que vários documentos foram mandados no ano, né? Que todos eles acabaram se perdendo. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela acabou não sendo publicada. Por quê? Porque é uma carta que tinha um tom meio pessoal, meio irônico, né? No final da carta, o Pero Vaz de Caminha faz um pedido pessoal ao rei, e sem contar que a linguagem dele era uma linguagem não tão solene, e o rei dava publicidade a todos esses textos. E a carta que ele fez mandou que a carta fosse arquivada. Ela foi arquivada e anos depois ela foi descoberta, né? E essa carta vai ser publicada depois, só lá para frente, depois do século XIX, que a gente passa a ter um conhecimento mais efetivo dessa carta. Então ela ficou cerca de 300 anos perdida, exatamente. A carta de Pero Vaz de Caminha, que é a carta do descobrimento. Hoje, quando observamos essa carta, ela tem, antes de mais nada, uma certa beleza artística, sim, não dá para negar, mas talvez a distanciamento do tempo tenha feito isso, né? E é uma leitura interessante se conhecer, viu? Porque trata-se da certidão de batismo, entre aspas, do nosso país. Certidão essa que já foi, inclusive, usada, né, como tema, né, de outras obras. Exemplo, o Oswald de Andrade, quando pega passagens da carta de Pero Vaz de Caminha para fazer poesia. Então, já foi citada. Então, é uma carta bela que o Caminha ele demonstra uma certa tolerância à diferença, é uma visão muito mais antropológica, né, e uma visão elogiosa do indígena também, diga-se de passagem. Isso é muito interessante de se falar. Lembrando que é também uma carta-testamento, porque o Pero Vaz de Caminha, na Armada de Cabral, quando eles chegam em Calicut, vai ter uma situação de alguns meses depois que cerca de 50 homens da tripulação lá, né, da Armada de Cabral acabam morrendo, acabam sendo assassinados, entre eles Pero Vaz de Caminha. Então, é uma carta também que funciona como uma carta-testamento. Além da carta de Pero Vaz de Caminha, fala-se muito na carta, né, do piloto anônimo. Professor, por que anônimo tá aí? Porque o piloto é anônimo, né? Então, quando pensamos na carta do piloto anônimo, é lógico que tá anônimo porque não sabe quem que escreveu. Mas tá lá piloto anônimo. Então, essa é uma pista. Sabemos que é um piloto. Diferente da carta de Pero Vaz de Caminha, que é uma carta que aborda muito mais essa relação do português com o índio, aquela coisa pacífica tal, tentando dar uma visão de beleza às Índias, inclusive exaltando, né, as partes das Índias. Por isso que essa carta foi inclusive descoberta. Quando nós pensamos nessa carta, a carta de Caminha, diferente da carta do piloto anônimo, a carta de Caminha tem uma visão um pouco mais humana, antropológica, já a carta do piloto não. É uma visão mais técnica, que fala de velocidade, fala de braças. Só mesmo quem conhecia o mar, né, para poder escrever uma carta como aquela. E muito se investigou em relação à identidade do piloto, mas não temos como saber disso. Então, por isso que nós temos aqui a carta do piloto anônimo. Nós podemos encontrar também ao outro lado da história, que são, dentro da literatura informativa também, outros tipos de textos. São os textos propagandísticos. Minha gente, a linguagem publicitária, né, ela valoriza a função conativa ou apelativa da linguagem, que é aquela que visa o consumo, como exemplo. Então, pense em textos propagandísticos em pleno século XVI. Né? Falam que no Brasil a propaganda enganosa começou cedo, e não é exagero, não. Então, textos que visavam justamente meio que você vai enfeitar aquela história, né? A situação não é muito bonita, não, né? Mas dependendo da forma que você conte aquilo, você pode fazer com que ela fique. Todo mundo sabe disso.
É uma questão de linguagem, né? E aqui não é diferente. Então, geralmente, eram pessoas um pouco mais letradas, né? Eu posso citar para vocês como características dessa forma de texto, olha que bonitinho. Nós temos visão paradisíaca e edênica, que é a visão de Éden, né? É o paraíso na Terra, né? Olha que bonitinho, né? A valorização da Terra Nova, lógico, né? Vou valorizar aqui a Terra Nova para poder trazer gente para poder ficar aqui no Brasil, para poder colonizar essa terra. O objetivo era esse, ó. Objetiva, portanto, a colonização. Era uma história de você tentar vender uma coisa que você não pode entregar. Aqui, ó, eu tenho dentro de exemplos desses autores os seguintes. Vamos lá? Como primeiro autor, nós podemos citar o Pero de Magalhães Gândavo. O Pero de Magalhães Gândavo, ele chegou a ser professor de latim e de português. É um homem que defendeu a língua portuguesa num momento bastante interessante, que era o momento de autonomia do reino português, que a gente sabe que daqui a pouco, após 1580, iniciaremos ali um período conhecido como União Ibérica. E ele, antes disso aí, nós sabemos que ele vai ser uma pessoa bastante esclarecida, a ponto de ter sido, inclusive, amigo de Luís Vaz de Camões. Na sua obra, nós podemos falar o Tratado da Terra do Brasil, que teria sido redigido por volta de 1570. A publicação desse texto sairia um pouquinho depois. Mas, fora isso aí, o que mais interessa realmente é de 76, que seria História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Esse texto faz com que o Pero de Magalhães Gândavo ele possa ser considerado um dos primeiros historiadores que nós temos no Brasil. Ele fez questão de relatar o descobrimento da terra de Santa Cruz no texto, antes de começar a descrevê-lo. Isso é interessante também, né? Na sua versão sobre a viagem do Pedro Álvares Cabral, ele acaba reforçando, né, durante muito tempo depois, que a descoberta teria sido algo assim ocasional, em função das famosas calmarias que ele chega a citar. Sem contar que ele é um autor que acaba também trazendo na obra, isso é importante lidar, o início do sistema de capitanias hereditários e vai descrevendo detalhadamente cada uma delas. Por isso que nós podemos falar que é o primeiro livro, né, de um autor português exclusivamente sobre o Brasil. Isso reforça aquela ideia da literatura sobre o Brasil, tudo bem? Outro autor importante para a gente é o Gabriel Soares de Souza também. O Gabriel Soares de Souza era natural de Portugal, da região do Ribatejo, por volta de 1540. E vai morrer na Bahia, cara, em 1592. A história dele é o seguinte: ele acaba vindo para o Brasil e, olhem vocês, acabou gostando da terra. Gostando da terra, resolveu permanecer por aqui. E ficou, né? E aí, nós temos ele como sendo um autor bastante interessante, porque ele vai gostar do Brasil e vai se tornar um próspero senhor de engenho. Esse baiano de coração, ele vai ficar por lá por cerca de 6 anos, né? Nesses 6 anos que ele fica, ele aproveita para reunir num livro os apontamentos que tinha feito sobre o Brasil. Como obra importante do Gabriel Soares de Souza, nós podemos falar que é o Tratado Descritivo do Brasil. O texto, ele tem um tom de caráter quase que enciclopédico. Por isso que a gente fala que esses autores, eles dominavam essa questão da linguagem. Tá? Outro autor do período que nós poderíamos citar seria o Ambrósio Fernandes Brandão. Vai trazer como obra principal aqui o Diálogos das Grandezas do Brasil, onde você tem ali uma visão bastante simplista, né? Onde 2 personagens que seriam ali, ó, são 6 diálogos entre o Brandônio, que seria aquele colonizador que já está aqui há um tempo, é bem informado sobre as coisas da terra, sobre as coisas da nação, e o outro seria o Alviano, que seria uma espécie de reinol recém-chegado. Então os dois estão discutindo sobre as grandezas do país. A gente pode citar uma outra via aqui, que seria também dentro da literatura informativa, só que agora são os viajantes estrangeiros. Olhem vocês. Os viajantes estrangeiros já são aqueles que são os não portugueses, gente, né? Ó, mistura por textos informativos e também textos propagandísticos. Então, na realidade aqui, vai ser uma salada entre os dois. Nós temos autores que justamente vão usar uma referência um pouco mais
crua, né, verdadeira, e aqueles que vão já buscar uma outra visão. Então, nesse sentido, nós temos esses textos como sendo o quê? Apenas que não eram feitos em língua portuguesa. E nós sabemos que esse hábito vai ser uma coisa muito comum, né, na história, não apenas do Brasil, mas de todas as nações. Um dos primeiros autores que eu poderia citar aqui seria Jean de Lery, filho de família burguesa, por assim dizer, que ele vai permanecer por cerca de 2 anos. Vai produzir, entre outras coisas, Viagem à Terra do Brasil, que é uma narrativa, né, uma narrativa de viagem, né, os costumes, né, estranhos, né, os modos de vida dos selvagens, né, comentários, né, sobre a língua, descrição dos animais, plantas e as demais coisas, né, que são bastante peculiares em relação ao nosso país. Só que esse texto ele foi escrito 18 anos depois, né, publicado em 1578 só. É uma referência que nós temos de um primeiro autor, portanto, que não é português. Além, nós podemos citar um outro nome, o André Tevet, né, que seria também, nasceu em 1502, morreu em 1590. Aqui no Brasil ele vai permanecer de novembro de 1555 a janeiro de 1556. A primeira edição sobre as singularidades da França Antártica, né, sairia em 1557. Nesse texto, ele descreve a terra que conheceu. Além das informações sobre a nossa terra, né, o autor ele também levou para a França o tabaco, cara. Vai levar para lá o tabaco, olhem vocês. Sendo, portanto, o introdutor do tabaco na França, né? O terceiro nome que a gente pode citar aqui seria o alemão Hans Staden. Hans Staden esteve aqui no Brasil por 2 momentos. A primeira vez ocorre em 1547, quando ele vem aqui, né, numa expedição portuguesa, fica em Pernambuco e vai embora no ano seguinte. A segunda vez já é por volta de 1550. O fato é que o navio que o Staden, né, acabou naufragando. E naufragando nas imediações de Itanhaém, no litoral paulista. E aí, imaginem só o que aconteceu. Foi aprisionado pelos Tupinambá, gente, e permaneceu cativo na aldeia do Chefe, entre meados de janeiro e 31 de outubro, para vocês terem uma ideia. São quase 10 meses que ele fica preso lá. E diga-se de passagem, é um dos relatos mais interessantes desse período. Isso acaba gerando o quê? Acaba gerando as 2 viagens ao Brasil, que é um dos textos mais vigorosos do período e aquele que eu aconselho a leitura, diga-se de passagem. Nesse textinho aqui, ele conta a sua experiência. E nessa experiência que ele ficou com a tribo indígena, que era também a tribo de índios antropófagos, aqueles que acabam fazendo o próximo como sendo a refeição. Quer dizer, ele por pouco não foi devorado. E no começo, os índios pensavam que ele era português, ele teve que falar que ele não era português, aquela coisa toda, usou de vários artifícios para poder não ser devorado no ritual de antropofagia que ele inclusive presenciou e ele relata, diga-se de passagem. Então, é um relato bastante vigoroso das viagens ultramarinas. É uma das mais interessantes, a viagem de Hans Staden, não só uma, mas as 2. Lembrando que na segunda vez que ele acabou sendo preso e ficou cativo dos índios durante quase 10 meses. Depois volta para a Europa com o navio francês. E voltando para a Europa com o navio francês, ele vai publicar, portanto, 2 viagens ao Brasil e vai fazer um tremendo sucesso, diga-se de passagem. Sabendo disso, nós podemos imaginar como que era o almoço de domingo naquela época, né? Era uma coisa que não é nada muito convencional, não, se comparado aos dias de hoje, né? Olhem vocês, né? Essa é uma das ilustrações, né? Lógico que está colorido, mas que faz parte dessa obra original, que é uma das mais interessantes. Mas não é a única produção, porque nós temos ainda, na literatura do século XVI no Brasil, como eu foi falado, para simplificar, poderemos simplificar em literatura informativa e literatura jesuítica. E eu tenho que analisar agora essa forma que seria a literatura jesuítica. A literatura jesuítica, pessoal, é a melhor manifestação do período, tá? Podemos falar disso. Onde eu tenho os textos que são textos catequéticos. Visavam o quê? A catequese. É considerada a melhor manifestação do período. O motivo disso é muito simples. É porque nós teremos a figura do São José
de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que é introdutor do teatro, além de ter feito poesia sacra. Então vai ser o melhor que se aproxima de literatura, né? Mas não posso me esquecer também que o caráter desse tipo de produção é sempre o caráter didático-artístico, sempre visando o controle da fé, sempre visando aquela coisa da catequese. Não podemos esquecer que a Companhia de Jesus, ela foi fundada no século XVI, é o braço estendido do processo civilizatório. Agora, é também inteligente pensar que o jesuíta vinha para cá não é apenas para catequizar o índio, não, gente. Imagina o bando de europeu que chegava aqui, que é um contexto completamente diferente. O pessoal não tinha muito hábito de usar roupa, né? E era uma cultura muito diferente, um pouco mais soltinha, se é que vocês me entendem, né? E tinha muito europeu que se perdia aqui, cara. Seguimos aqui, esse caráter didático-artístico, ele vai produzir alguns nomes. Um deles é nada mais, nada menos que o padre Manuel da Nóbrega. Ele vai deixar pra gente um diálogo. Diálogo, professor, é o famoso diálogo sobre a conversão do gentio, que tá aqui de 1557, é o Gonçalo Alves e o Nogueira estão conversando sobre a conversão do índio, a conversão do gentio. Então, olhem vocês, é um texto bastante pragmático aqui. Esse texto ele foi escrito por volta de 1556 e 1557, quando o padre Manuel da Nóbrega ele estava vivendo na aldeia de São Paulo, próximo a Salvador, não é a cidade de São Paulo. Já outro nome também relevante seria o padre Fernão Cardim. Padre Fernão Cardim, ele vai deixar como legado o Tratado da Terra da Gente do Brasil. Bem padre jesuíta, ele nasceu em Viana de Alvito, em Portugal, em 1548 ou 49, tem essas duas datas aí que nós não sabemos ao certo. Seu texto, Tratado da Terra do Brasil, houve uma ocasião em que o padre Fernão Cardim, ele estava num navio que foi aprisionado por Francis Cook, que acabou pegando todos os pertences do jesuíta. Inclusive depois, os seus escritos ele iria vender e esses escritos seriam publicados em inglês em 1605. Portanto, acaba sendo uma produção bastante rica no Brasil também a literatura jesuítica. Mas muito mais do que isso seria o nosso destaque. E o nosso destaque é nada mais nada menos que o São José de Anchieta. O padre José de Anchieta, ele é natural de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Ele se transfere para a cidade de Coimbra, onde acaba ingressando na Companhia de Jesus aos 17 anos de idade. Como noviço, ele integra a terceira leva de jesuítas que veio trabalhar no Brasil, com o segundo governador-geral, Duarte da Costa, em 1553. Esse jesuíta, ele teve uma atitude fantástica no país. Em 1980, ele foi beatificado e foi chamado de o apóstolo do Brasil pelo Papa João Paulo II. No ano de 2014, ele acaba sendo canonizado. Por isso que nós falamos que ele pode ser também conhecido como São José de Anchieta, ao invés de só Padre José de Anchieta. É o apóstolo do Brasil. A importância dele é fundamental. Pense você qual foi o papel dos apóstolos no cristianismo, né? Só para você ter uma comparação, chamado de o apóstolo do Brasil. E outra, ele viveu numa época que nós não temos estrada, não. Ele percorreu o território nacional de norte a sul, levando, portanto, essa missão. Então foi um jesuíta daquele de carteirinha mesmo, diga-se de passagem. Aqui, ó, sabemos que outra coisa que é interessante nele, eu tenho que ver essa coisa da importância literária do autor também, não apenas a importância histórica, religiosa e tudo mais. Ele vai ser, cara, o introdutor do teatro no Brasil. Então isso é significativo. Por isso que não custa nada falar que essa questão do fundador do Teatro Nacional é ele, né? O fundador do Teatro Nacional Brasileiro. Agora, o Anchieta, ele vai ter uma obra bastante diversificada. Nós teremos ele escrevendo em português, né, como espanhol, aos seus superiores, escreveu também em latim, como era de se esperar, e também vai escrever em tupi. Outra coisa que é importante aqui é a influência, já que eu estou falando do pai do teatro, né? A influência do Teatro Nacional Português com Gil Vicente. Gil Vicente foi o famoso poeta teatrólogo, influenciou vários autores, tá? E um deles aí, tá? Agora, quando nós pensamos na obra dele, isso sim é importante dizer, porque vamos ver os gêneros que ele deixou. Nós podemos citar como exemplo a poesia sacra, De Beata Virgine Dei Matre Maria, que seria um poema destinado à Virgem. É um poema elegíaco, de devoção mariana, diga-se de passagem, que é escrito em latim.
Além disso, a cereja do bolo, com certeza, vem a ser o teatro, né, que ele vai deixar. Dia da Assunção, quando levaram a sua imagem a Heritiba, na festa de São Lourenço, que é uma das mais famosas também, na festa de Natal, que é outra, na Vila de Vitória, que é outra, e assim por diante, gente. Além dele também ter deixado, não podemos esquecer, as cartas aos superiores da Companhia de Jesus. Bem como também nós temos, né, os sermões. Lembrando que eu não vou comparar aqui com a qualidade, né, daquele que vai aparecer no século seguinte, que é o Padre Antônio Vieira. O grande nome dos sermões da literatura é o Padre Vieira, mas o Anchieta também deixou. E por último, olhem vocês a curiosidade, ele vai deixar uma gramática, cara, que é a gramática da língua mais falada na costa do Brasil, que é a gramática da língua tupi. Como exemplo aqui, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês foi retirada do portal G1, tá? Onde foi postada no dia 1/4/2014, que traz aqui os caminhos desse que é o José de Anchieta. Além do que também, aqui nós temos a capa dessa primeira edição, que parte da gramática da língua, né? Da língua mais usada na costa do Brasil, que é a gramática tupi, portanto. Então, quando eu vejo a projeção do período do quinhentismo na literatura brasileira, eu posso ver 3 momentos que são cruciais aqui. O primeiro deles vai se dar ainda nessa era conhecida como era colonial. Lembrem que na era colonial você teve quinhentismo, literatura sobre o Brasil, que é o estrangeiro falando sobre a nossa nação. Nós tivemos o barroco, literatura no Brasil, que o Gregório de Matos vai fazer poesia aqui, né? E no arcadismo, a literatura do Brasil, onde um certo sentimento nacionalista já começa a nascer. E nós podemos falar que dentro desse processo de sentimento nacionalista, vai ter uma parte do arcadismo, que é o arcadismo épico, no qual eu tenho 2, que é o Frei José de Santa Rita Durão e o Basílio da Gama. Ambos vão criar 2 epopeias que têm como tema ali, na referência com a cultura indígena também. Então vai apresentar o índio. Não é o índio ainda idealizado, mas é um subproduto da floresta sim, mas é o índio aparecendo como sendo a primeira influência desse período, né? Porque quando pensamos no indígena, pensamos nessa fase da cultura nacional. Além do arcadismo épico, né, com Frei José de Santa Rita Durão e Basílio da Gama, eu poderia citar para vocês o romantismo, mas em específico o romantismo indianista. Lembrem que o romantismo é um período crucial na história do Brasil, porque ele inaugura o início da era nacional, né? Antes era a era colonial, 1822, independência do Brasil. O romantismo começa alguns anos depois, 1836. Então, sabendo desse aspecto histórico, nós teremos a partir de então uma literatura nossa. Vamos começar a cultivar aquilo que é nosso. Então, os elementos nacionais passam a aparecer de forma mais intensa, né? Nós tivemos inclusive a prosa do José de Alencar escrevendo romances indianistas. Então, isso é um exemplo, né, da influência desse período na história do Brasil. O terceiro e último momento já vou estar lá no século XX, que seria o modernismo. Em particular, gente, aquela que seria a primeira fase do modernismo, modernismo heróico, modernismo de 22, modernismo de ruptura iconoclasta, que os caras vão tentar reinventar o país, gente. Já adianto para os senhores que esse caráter nacionalista que existe na literatura romântica é na literatura moderna que ela vai tomar um outro corpo, que aí efetivamente nós vamos começar a falar da cultura nacional. Você vai ver o Mário de Andrade escrevendo Macunaíma, você vai ver o Oswald de Andrade, né, com o Manifesto Antropófago. Aquilo que foi plantado como um ideal nacionalista de cultura brasileira, ele vai tomar uma outra dimensão após o século XX, certo? Esse é o primeiro contato que eu tenho com vocês com a literatura brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou, dê um joinha, né? Só para valorizar o nosso trabalho, para saber que estamos no caminho certo. Lembrando que num primeiro momento o objetivo é postar todas as escolas literárias que compõem a grade curricular do ensino médio. Portanto, se você está nessa fase da sua vida acadêmica, aproveite. Falou? Gente, até mais. Fui. Valeu!